Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, senhores membros do Governo, senhores convidados, senhores deputados, autoridades civis, militares e religiosas. Hoje celebramos 200 anos do constitucionalismo português. Hoje, a palavra que ecoa em todos aqueles que numa fase da vida se dedicaram a estes assuntos sabem que o que estudamos hoje são os limites e os muros contra o poder do Estado. O que celebramos com o constitucionalismo são as barreiras criadas, desenvolvidas e aplicadas pelos povos contra os abusos daqueles que lhes queriam tirar todos os direitos. We the people, nós, o povo, levantámo-nos e erguemos barreiras para impedir que o Estado nos viesse tirar direitos que são nossos. E essa seria a história bonita do constitucionalismo. Mas não é a história bonita do constitucionalismo português. Seria a história bonita do constitucionalismo teórico e do constitucionalismo que varreu o mundo nos séculos XVIII, XIX e no início do século XX. Mas o constitucionalismo português não tem essa história bonita. E se o anterior orador nesta tribuna disse que queria fazer um exercício histórico, eu também queria. Mas não até 1822 ou 1820, mas até ao dia em que estamos hoje, com os portugueses a acompanharem-nos e a seguirem este Parlamento. E a perguntarem-se hoje em casa que raio estão eles ali a fazer todos. Que coisas estão eles ali a discutir? Que país, que mundo e que futuro estão ali a discutir? Sim, os nossos representantes. Aqueles que foram por nós eleitos, escolhidos por nós. Aqueles que nós pagamos os salários. Estão hoje reunidos numa Câmara Plenária. A discutir o quê? Perguntam eles. Hoje discutimos, louvamos e agradecemos os limites desse poder. E talvez por isso muitas das pinturas que temos nesta casa evocam um dos maiores princípios do constitucionalismo, a separação de poderes. E nunca como hoje essa separação de poderes esteve em causa. O Sr. Presidente da República, como principal garante das instituições, como principal garante da nossa democracia, nunca, como hoje na nossa história constitucional, os poderes e a sua separação estiveram em causa. Estiveram em causa quando, ainda este verão, o Governo quis retirar a uma das polícias criminais e ao Ministério Público o controle que tinha em informações internacionais. Estão em causa quando o Governo insiste em controlar a investigação criminal ou usar instituições do Estado contra os seus adversários. Estão em causa quando o Ministro das Finanças sai e vai para o órgão regulador, o Banco de Portugal. O que diria o juiz do povo João Alves se alguém lhe dissesse no século XIX que o Ministro das Finanças seria depois o Governador do Banco de Portugal? Mas a separação de poderes fica em causa profundamente quando um governo com maioria absoluta sente que tudo pode, porque ninguém tem a capacidade de o controlar. E por isso, we the people, nós as instituições, mas também o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, têm este dever fundamental de dizer que nos 200 anos do nosso constitucionalismo, quando cai a meio de uma maioria absoluta, o Governo não tem todo o poder. O Governo tem que ver limitado o seu poder e que o poder pertence sempre ao povo e nunca àqueles que o têm num determinado momento. O princípio da igualdade, que depois a nossa Constituição viria a repristinar e a aprofundar, é também uma das conquistas do liberalismo. E o que diriam esses homens e mulheres se hoje regressassem ao tempo em que estamos? Se hoje regressassem ao momento em que vivemos? Hoje temos um tempo em que a igualdade é ecoada como se fosse um princípio universal. E é dita como se fosse quase um dado adquirido para todos e que todos se sintam com os mesmos direitos, mas sem terem os mesmos deveres. Os portugueses em casa sabem do que estou a falar. Criámos uma república daqueles que acham que têm direito a tudo, sem terem deveres nenhuns para com os seus concidadãos. Criámos a república daqueles que tinham direito a receber todos os dias, mas nunca têm direito a pagar nada, nem a trabalhar. Esta igualdade que os liberais não suportavam devia ser recordada hoje nesta frase tão liberal. Podemos receber, mas também temos que trabalhar para o fazer. Era bonito que também recordassem estas frases nos dias de hoje. E não frases vazias sobre o que foi a Constituição de 22, a Revolução dos Escravos e todo o mundo maravilhoso que lhe seguiu e que aqueles que nos estão a ver em casa sabem que não é verdade. Podemos sempre contar 1000 mentiras aos portugueses, mas eles sabem que não é verdade, porque eles sentem-nas todos os dias na sua vida. Eles sentem todos os dias aquilo que têm que pagar para vir trabalhar. Eles sentem todos os dias aquilo que têm que sustentar. Eles sentem o que é não ter dinheiro para pagar os livros dos filhos. Sabem o que é não ter dinheiro para o gasóleo. Isso eles sabem. Em 1822 não sabiam, mas hoje sabem. E enquanto nos rimos dos portugueses que estão em casa e não conseguem pagar gasóleo, lembrem-se da pergunta que fiz no início.
Que raios estão eles ali a celebrar hoje? Sim, no dia em que eu não consigo pagar a despesa dos meus filhos. Que raios estão eles ali a celebrar hoje? No dia em que não há dinheiro para colocar no Sistema Nacional de Saúde. Que raios estão eles ali a celebrar hoje? No dia em que não há dinheiro para dar aos pensionistas um aumento digno da inflação. Que raios estão eles ali a celebrar hoje? Não nos devemos esquecer desta pergunta, porque nós não estamos aqui por nenhuma graça divina, nem por nenhuma missão histórica. Estamos porque os nossos compatriotas nos elegeram. Senhor Presidente, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhores Deputados, o direito de propriedade foi uma das grandes conquistas do liberalismo. Todos os grandes autores do liberalismo o definem como o centro córneo daquilo que seria o pensamento liberal. E nunca como hoje o direito de propriedade está posto em causa. Quando temos uma carga fiscal que aniquila metade do rendimento dos portugueses, quando batemos o ano passado o recorde histórico de carga fiscal, como ninguém chega aqui e diz que hoje está em causa o direito de propriedade? Quando o Governo, ao primeiro contratempo que tem, lança mais impostos sobre os portugueses, como os reis faziam exatamente nos tempos do absolutismo. Sempre que havia necessidade, mais impostos sobre as pessoas. E quando lembramos o liberalismo, devemos lembrar isso. Esses que estão aniquilados em impostos, que estão esfolados e já não conseguem pagar mais. Que raios estão eles ali a celebrar hoje? Hoje que eu não tenho dinheiro para nada mais, o que é que eles estão ali a celebrar? A propriedade nunca esteve tão em causa como está hoje. Nunca esteve tão em causa quando pequenos negócios, pequenos empresários não conseguem manter-se à superfície de um Estado que lhes leva tudo e não lhes devolve absolutamente nada. Do Estado que tem uma das maiores cargas fiscais da Europa e que o ano passado bateu o recorde bruto de carga fiscal. Polígrafos à parte, esta é a verdade que os portugueses conhecem. O que é que eles estão a celebrar hoje na Assembleia da República? Senhor Presidente, a liberdade de imprensa, ouviu hoje, de manhã, dizer que era uma das grandes áreas de celebração do liberalismo. E é, a liberdade de opinião, a liberdade de imprensa, de podermos ter escrutínio e acompanhamento. Mas onde é que está essa liberdade de expressão quando o Governo tenta progressivamente amordaçar aqueles que deviam ter livre opinião? Onde é que está a liberdade de opinião quando alguns órgãos de comunicação social tomam sempre como populistas e mentirosos alguns e como responsáveis e estadistas outros, mesmo se estes responsáveis e estadistas são os grandes responsáveis pelo estado em que estamos hoje? Onde é que está essa liberdade de opinião e de imprensa que nos tinham prometido e que o liberalismo procurou salvaguardar? Quando em toda a nossa linha, ou numa grande parte da nossa linha de imprensa, temos a mesma área política a dominar, a comentar de manhã à noite, e mesmo outros, muito mais representativos em votos, são vedados disso. O que diria o Coronel Sepúlveda disto? Era interessante saber o que diria do estado a que o país chegou hoje. Nós, Sr. Presidente, podemos sempre arranjar desculpas para termos falhado. Podemos sempre dizer que o projeto constitucional ainda não se concretizou. Como dizem os nossos companheiros da ala de extrema-esquerda, falta concretizar-se abril. De facto, falta concretizar-se o constitucionalismo português. Porque quando olhamos para ele e para todas as suas aspirações de um país livre, de um país próspero, de um país onde os cidadãos merecessem aquilo que têm, de um país onde os cidadãos tivessem que contribuir, mas ao mesmo tempo sentissem que o Estado está lá para eles e não sempre para os mesmos de sempre, falta cumprir-se o nosso constitucionalismo. Claro que podemos sempre ter desculpas. Não se cumpriu por causa da pandemia, não se cumpriu por causa da crise, não se cumpriu por causa de José Sócrates, não se cumpriu por causa da Troika, não se cumpriu por causa do Passos. Podemos sempre dizer isso, mas mais uma vez, lembrem-se, quem está em casa sabe porque estamos aqui. Podemos sempre arranjar desculpas. Mas sabem, um dos grandes homens do constitucionalismo era Benjamin Franklin. Quando ele morreu, já a Revolução Portuguesa, ainda não tinha ocorrido a Revolução Portuguesa. Mas ele disse esta frase que nós nos devíamos recordar sempre. Aqueles governantes que são muito bons a arranjar desculpas, quase nunca são bons a fazer mais nada. A história do constitucionalismo é a história do nosso insucesso e da nossa ineficácia. A história do nosso constitucionalismo é a história do fracasso também de Abril e a história do fracasso daquilo que prometemos aos portugueses. Não é o fracasso de nenhum projeto político, é o nosso fracasso enquanto sociedade. Enquanto houver um português que não consegue ter condições de vida dignas neste país, nós falhamos Abril, falhamos o constitucionalismo e falhamos o liberalismo. Enquanto aqueles que nos estão a ver lá fora continuarem a manter a mesma pergunta, que raios estão eles a celebrar ali? É porque falhamos todos enquanto país. E podemos dizer o que quisermos,
Mas a luta por um país melhor não pode parar. E, meus amigos, não é certamente nenhuma Constituição que o vai parar, porque é no povo, e só no povo, que reside a soberania de Portugal. Muito bem.